Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal Joias, Joias da Espiritualidade Teodora Cristel. O conteúdo de hoje, gente, é sobre a minha experiência com a projeção astral. Ok, pessoal? Faz algumas semanas atrás, mais ou menos 10 dias atrás, uns 10 dias atrás, que eu tive essa experiência, pessoal. Foi assim. Tava eu, uma colega minha e a nossa mestra. Nesse dia ia vir mais alunos, né, ali, mais pessoas, mas não vieram. Só veio eu e essa minha outra colega. Tá. E tivemos lá, fizemos projeção astral e aquele regressão também. Mas hoje eu vou falar da minha experiência com projeção astral. Depois, no outro vídeo, eu falo da regressão que aconteceu. Ok, gente? Tá. Assim, pessoal, foi assim, tá? Daí no início lá, a mestra fez a gente, tipo, ter uma meditação, pedir licença, pedir proteção dos mentores, todo um ritual que se faz antes de ter a projeção astral, ok, gente? Tá. Foi feito. Daí de lá fazer toda, né, a abertura. Daí tô me esquecendo de um detalhe, tá? É o seguinte, começou assim. A mestra, disse para nós: vocês agora vão fazer uma projeção astral e na projeção astral vocês vão na sala do lado. Ok, gente? Tá. E nessa sala tem tipo uma maca, ok? Que ali se faz reiki, tá? Aplicação de reiki nessa maca. Tá, gente? Tá isso, saindo da salinha onde a gente estava e indo para a sala do lado durante a projeção astral. Foi feito tudo, tá? Todo aquele ritual, tal, uma meditação com música, tá? E assim, tem que abrir o portal, né? Gente, assim, eu não abro o portal primeiro, tudo, né? E daí vai indo, tá? Eu me lembro que eu abri o portal, minha colega também, mas daí eu vou falar da minha história, né? Abri o portal e daí ali eu me vi na sala, que eu ainda estava lá meditando, eu saindo, assim, no corpo, caminhando e tal. E tem a sala da frente, ok, gente? Saí pela porta e tem a sala da frente. Daí, antes de entrar na sala do lado, pessoal, eu fiquei assim, ai, será que eu entro? Sabe dá aquela sensação assim, se tu deve ou não de entrar. Que, gente, me deu essa sensação e teve um motivo. Já vou falar para vocês o que aconteceu. Tá, fiquei ali no site, tá. Daí eu decidi, quer saber de uma coisa? Eu vou entrar. Se é para mim entrar, eu vou entrar. Seja o que for. Eu pensei bem assim, gente. Ok? Entrei na sala do lado. Tá tudo ali, a maca, armário, tudo que tem ali dentro.
E debaixo dessa maca, que é tipo uma cama, né, que se faz aplicação de reiki, né, e tudo. Eu vi uma criança, uma menina, gente, que ela tava com tipo de uma camisola branca, ok, gente? Ela tava ajoelhada no chão. Vou mostrar para vocês, ela tava assim, espremida, assim, pessoal. Ela tava assim, ó, como eu tô mostrando, cabeça baixa, o cabelo todo solto. Vou soltar meu cabelo. Olha como cresceu, gente. No ano passado eu cortei bem curtinho, né? Cabelo todo solto, assim, desse jeito. Daí ela ergueu o rosto para mim e olhou diretamente para mim. Ok, pessoal? E eu olhando para ela. E ela estendeu a mão para mim. Tá? Tipo, para mim pegar a mão dela. E eu ali, só por ela ter um visual de criança, tá? Uma menina ainda, né? Se fosse menino não ia ser diferente, ok, gente? Mas no caso, menina, né, chama mais a atenção da gente, né, pessoal? Então, assim, ela estendeu a mão para mim, com o cabelo assim, tipo, ali eu não sei se era uma criança doente, abandonada, ok? Óbvio que era um espírito que estava embaixo daquela maca. Era um espírito, gente, com visual de criança, de uma menina. Parecia estar com uma camisola de manga comprida, branca, ok, gente? Aquelas largas, assim, parece até a roupa de hospital, ok? Cabelo de qualquer jeito, Tipo, parecia que ela estava abandonada embaixo daquela cama. E ela estendeu a mão para mim, aquele olhar de criança. Okay? E eu, olhando para ela, eu tava estendendo a mão para ela, gente. Eu ia pegar a mão dela, pessoal. Tá. Daí, o que aconteceu ali na hora? Apareceu um anjo. Para mim, gente, para mim era um anjo que apareceu ali. Vou falar para vocês por que para mim era um anjo. Depois, mais interessante ali. Um anjo, ok, pessoal? Vou falar para vocês o visual. É o seguinte, um anjo tipo algo cristalino assim, mas ele entrou em contato comigo ali, chegou ali e disse: não pegue a mão dela. Falou para mim assim, esse anjo disse: tu não pega, não toca na mão dela, não faça isso. E eu perguntei para esse anjo, mas por que uma criança ali e tal deve estar precisando de atenção, aquela coisa toda. Falei pro anjo, ok, pessoal? E o anjo foi e disse para mim, gente, não é o que tu tá vendo. Não é o que tu tá vendo. Ela tá te enganando. E eu tava discutindo com o anjo. E ela, na dela, recolheu, e ela continuou de novo para ver se eu tocasse. Mesmo o anjo falando não para mim. Ok, gente? Eu lá. E o anjo disse: eu te falei, não toque na mão dela. Ela não é o que tu tá vendo. Tá, mas ela tá ali, eu acho que ela tá. Sabe, gente? Ingenuidade minha, né? Eu acho que, pelo que eu tô vendo, ela tá precisando de ajuda, por que eu não posso? Eu discutindo com o anjo, gente. O anjo querendo me ajudar e eu ali. Olha só, pessoal. Tá? Era porque era parecendo uma criança que parecia abandonada, parecia estar precisando de ajuda, tá? Um espírito, né? Assim, que parecia ser inofensiva. Ok, gente? Tá? Daí, pessoal,
foi que o anjo me convenceu de vez. Não, daí eu pensei, tá, eu não vou mais tocar. Daí, uma certa hora ali, a menina dá a mão, e o que aparece naquela mão dela? Dedos compridos. Ok, gente? E o anjo, eu te falei para não tocar. Não é o que tu tá vendo. Tá? Ali, tudo. Tá, gente? Daí, em seguida, a mestra ali chamando, agora vocês voltam e tal, isso que é aquilo. E daí eu fui voltando, daí ali eu, tá, voltando, tudo. E, tá, só em ver aquela mão, gente, eu fiquei assustada, tá? E eu pensei, eu ia dar minha mão pra ela. Porque, gente, voltei ali da projeção, fechei o portal e voltei. Sim. Gente, eu tava apavorada, tá? Daí a mestra, ô Teodora, tá tudo bem contigo? Eu, tá tudo bem. Ela viu que não tava nada bem, gente. Eu tava apavorada. Ok? Tá, gente, agora vocês vão voltar pra lá. Ela disse, eu, tá? Vamos ver agora o que vai ter. De repente já mandaram embora aquela criatura. A mesma coisa, todo aquele ritual, tá. Abri a porta e saí pra ir. Fui direto na sala. Dali eu não fui na sala da frente. Passei pela sala da frente, mas já fui direto da sala do lado. E ali tava aquela menina. E tava o anjo ali. Gente. E ela ali e eu meio... ali olhando e tal. E o anjo ali, aquele anjo tava ali. E a menina insistiu em dar a mão para mim, mas eu não quis dar. Não quis dar. Ok, gente? Daí, ela embaixo ainda da cama, o rosto dela se transforma um pouco. Era um espírito maligno, gente. Com a mão já dava para ver ali, o rosto dela se transformou. E naquilo ali, adivinha quem aparece? Para mim apareceu um arcanjo. Quem é? O arcanjo Miguel. Agora eu vou falar para vocês como que ele apareceu. Assim, gente, ele apareceu como se fosse um raio, ok? Mas assim, uma certa aparência como se fosse de ser humano, mas como um raio. E tipo uma espada, como se fosse um raio ou até fogo, algo assim, que ele veio e fez isso aqui em cima da cama. Gente, ok? Para mim, é o arcanjo Miguel, gente, da maneira que ele veio. Tá? Que eu vi a espada e ele veio com tudo. O arcanjo Miguel é que combate esses espíritos malignos. Ok, gente? Então, para mim é ele. Ok? E esse anjo aqui. Daí, em seguida, gente, ali, daí o arcanjo Miguel fez e tal. E em seguida veio um outro anjo do outro lado. Tinha um anjo à minha direita já no início, né? Veio um outro à esquerda. E eu fiquei sem entender, mas por que que veio mais um anjo? O arcanjo fez aquilo e tal e meio que parece que ele sumiu dali. Mas ele não sumiu, ele estava ali ainda. Esse espírito saiu de baixo da marca, como uma menina, só que em seguida
depois que esse espírito tava de pé, ali, de pé, ele cresceu, tava maior que eu, com o rosto desfigurado, gente, os braços compridos, os dedos compridos. Aquela roupa parecia toda rasgada, o cabelo todo. Não era mais aquela criança. E parecia que queria me atacar ou me assustar, me deixar com medo e tal. E eu fiquei ali, nossa, o que é isso? Fiquei paralisada, né, gente? Até porque, assim, fugir não adianta. E ficar com medo também não, tem que ficar neutra. Óbvio que eu não vou bater de frente com uma criatura dessas, ok, gente? Eu sei o meu limite, ok, gente? Eu não sou o Arcanjo Miguel, né, pessoal? Tá? Eu sei o meu limite, tudo. E para bater de frente com um espírito desse, ainda numa projeção astral, tu tem que saber muito bem o que fazer. Ok, pessoal? Tá. E não é querendo atacar ele como se tu fosse atacar uma pessoa aqui do nosso plano. É de outra maneira, ok, gente? Então é assim, complicado. Vamos lá, então. Daí os dois anjos, um de cada lado, se foram naquele espírito ali, gente. Se foram e tal, e foi uma batalha na minha frente, assim. Tudo isso aí, os anjos, os dois anjos contra esse espírito, assim, virou tipo uma fumaça, sabe fumaça de quando um prédio incendeia, gente? Sabe aquelas duas torres lá dos Estados Unidos? Tipo aquela fumaça estava assim por cima. E girava e tal. Esse espírito sumiu no meio dele. Tipo, eles estavam, os dois anjos em batalha contra esse espírito aí. Estava ali, brigando. Estavam, tá? Só. E eu fiquei apavorada, meio que comecei a chorar, fiquei apavorada, eu bem assim, botei a mão assim, meu Deus do céu, o que é isso? E veio o Arcanjo Miguel do meu lado, eu ali. O que o Arcanjo Miguel fez? Ok, pessoal? Ele me abraçou, tá? Ele disse: não precisa ficar assim, isso aí é uma batalha de um outro mundo que tu não conhecia, ok? Isso aí são os dois anjos lutando contra esse espírito maligno que estava querendo fazer mal a ti. Se não fosse a ti, seria outra pessoa, tá? Mas eles estão, tá? Eles estão lutando. E é assim. Como no teu mundo material vocês também lutam, ele falando para mim discutindo, um berrando com o outro, assim ele se comunicando com, ou até fisicamente, um batendo no outro, às vezes para se defender, seja o que for, ou um não concorda com o outro. Nós também, aqui no mundo espiritual, aqui, até os anjos também, eles brigam. Também eles lutam com os outros espíritos malignos. É uma luta também, mas muito diferente, gente. Virou tipo uma fumaça assim. Fazer esse movimento que eu tava fazendo assim, ó. Uma fumaça. Eu não via mais nada. Só aquela fumaça ali. Ok, gente? Tá?
E eu ali chorando e tudo, e apavorada. Ele pegou e me abraçou e disse: te acalma, é assim mesmo. É como o mundo de vocês, nós também lutamos com os nossos inimigos, às vezes desta maneira. Então, não fique assim. É a primeira vez que tu tá vendo isso, tu pode ver mais vezes, de repente, se tu continuar vindo nosso mundo aqui. Aí foi, gente. Tá? Ele se abraçou mesmo em mim, se abraçou assim, todo em mim. Gente. Ali ele tava com ele, não chora, não fique assim. Não fique. Isso aí acontece. Sabe, gente? E assim, é que eu falei para vocês, os anjos eles têm a voz neutra, os arcanjos também. É uma voz neutra, não é voz feminina nem masculina, uma voz neutra. E a gente não tem como descrever exatamente como é que é a voz. Ok, gente? E foi, daí a mestra ela agora, gurias, começou do Rio, a gente voltem à sala daqui e tal. Daí o arcanjo me está agora, é hora de tu voltar lá pro teu lugar. O resto tu deixa com nós aqui. E eu fui vindo, fechei o portal. Voltei. Tá, tudo bem. Daí a primeira dela é assim, quem quer ser a primeira a falar? Daí é assim, fala tu primeiro. Que eu fiquei muito nervosa, gente, muito nervosa mesmo, tá, pessoal? Muito nervosa, assim, sabe, gente? Muito nervosa mesmo, que gente. E falei pra ela, fala tu. Tá, eu queria respirar um pouco, sabe? Esse dia aí que teve projeção e regressão foi um dia bem tenso, tá? Pessoal, bem tenso, tá? Voltando, daí a minha colega. Daí a minha colega foi e disse, olha, eu saí daqui, fui lá na sala da frente, não me deu vontade de ir na sala do lado. Ela não foi para a sala do lado, gente. Tá? Não foi para a sala do lado. Ela disse que não deu vontade, ela olhou, não vou. Só isso, e ela ficou na sala da frente. Daí ali, de bobeira e tal. Na sala da frente não teve problema nenhum, senão ela falasse. Senão ela ia falar. Tá? Então não deu vontade. Ela não sabe porquê, mas não deu vontade para ela ficar na sala do lado. Ela ficou na sala da frente de bobeira. Vocês estão entendendo agora por que ela não quis ir na sala da frente? De repente, pessoal, teve algum anjo na sala da frente falando para ela não ir na sala do lado, porque estava acontecendo isso, tudo que eu falei para vocês. De um espírito maligno, enganador, se passando por uma criança desamparada, estendendo a mão, tipo, pedindo ajuda. E eu aqui me deixei levar pelo visual,
Nós, seres humanos, gente, temos esse defeito, se levar pelo visual, gente. Quantas pessoas, assim, não só eu, até vocês, que já conheceu, que tem um visual assim bacana, tá, e tudo, e a pessoa por dentro, ela é feia. O que eu quero dizer que por dentro ela é feia? Por dentro, tá? Por dentro ela é feia. Que é uma pessoa de má índole, mau caráter, mas tem um visual bacana, uma boa conversa, um sorriso bonito, né? E a gente deixa se levar, quer queira ou não, né, gente? Isso acontece com todos, pessoal, tá? Acontece. Já aconteceu comigo, já aconteceu com vocês, já aconteceu com outras pessoas, com todo mundo, tá? E até com essas pessoa que eu já conheci, que não vale o que o gato enterra, ok? Que a pessoa não vale o que o gato. Até com essa pessoa, porque vai ter uma pessoa pior que ela, mais esperta do que ela. Sempre tem alguém mais esperto do que a gente, ok, pessoal? Tá? As pessoas que se acham muito espertas, tá? As espertas, sim, elas também conhecem pessoas piores do que elas. Pessoas que olham assim, esse aí, espertalhão, vou puxar o tapete. Acontece com eles também, gente, mas eles não vão assumir, ok? Tá, então nós temos esse defeito de ir muito pelo visual, um sorriso bonito, uma boa conversa, ou aquela pessoa que é vítima, pessoa que vive se fazendo de vítima, tá? A gente fica com peninha dela, como foi o caso desse espírito, uma criança desamparada, pedindo atenção, estendendo a mão para mim pegar, para dar uma atenção, um carinho nela, quem sabe. E eu fui. Que gente. E o anjo ali me falou: não, vai, não é o que tu tá vendo. Ok, pessoal? Aconteceu tudo isso aí. De repente tinha um anjo ali falando para ela: não vai, fica aqui, que é melhor. Porque esse anjo já estava vendo o que estava acontecendo ou que estava para acontecer. Ok, pessoal? Tá? Não é à toa que ela não foi na sala do lado, que ela ficou na sala da frente. É, gente? Ah, não é à toa. Ok, pessoal? Não é à toa mesmo. Tá, gente? Tá? Eu fiquei assim muito assustada, pra falar a verdade, tá, pessoal? Eu já vi muita coisa, tá? Mas assim, em termos de projeção astral, assim, foi bem marcante pra mim, gente. Ok? Tinha algo me falando pra mim, eu tava assim, eu vou, não sei, tá? Eu fiquei assim, daí assim, eu decidi, não, eu vou entrar, se é pra mim entrar, eu entro. Daí aconteceu tudo isso. A outra, ela decidiu na hora, eu não tô afim de ir, eu não vou. De repente foi um anjo, gente, que aqui, ó, nela, a, o mentor dela, não sei, algo ali que disse, não vai. Sim, tava acontecendo aquilo ali. Ela não foi, ela não estava ali, com certeza ela não estava ali. Senão eu veria ela, né, gente, ali. Mas ela não estava. Eu fui e ela não foi, gente. Tá? Assim, pessoal, projeção astral, gente, não é brincadeira. Algo que eu notei nessa experiência é
A projeção astral, assim, ele suga a nossa energia vital. Isso eu notei, gente. Depois disso aí, pessoal, não demorou muito, a gente foi almoçar, tal. Assim, gente, esse dia, pessoal, que eu tive a projeção astral e tive regressão, eu tive mais de uma regressão ali, ok, pessoal? Só que de outra pessoa no caso, tá? Não minha, eu fazer a minha regressão. Eu fiz da outra pessoa ali. Tá? O que eu comi e que eu tomei de água. Água, gente. Eu acho que eu tomei mais de 1 litro d'água esse dia. Se bem que eu tenho o hábito de tomar bastante água. Como eu vou em academia, tipo assim, eu vou de manhã na academia, vou na academia, quando eu chego lá eu já tomo 2 copos d'água de 250, 500 ml já, ok? Antes de fazer alongamento ali. Depois, mais tarde, mais 2 copos, já é 1 litro, ok? Assim vai indo. Daí, na hora de ir embora, mais 2 copos, já é 1,5 litro, tá? E fora em casa que eu tomo chá. O café preto raramente estou tomando, ok, gente? Estou tomando mais chá verde. Às vezes eu tomo chá preto, eu gosto mais do chá preto, que ele tem o mesmo efeito do café preto para mim, tá? Outros chás assim, camomila, hortelã, erva doce, eu tomo à noite, perto da hora de dormir. Que durante o dia não dá, que fica dando sono, dá bobeira. E durante o dia eu tenho compromisso, né, pessoal? Tá, assim, que eu tomei de água nesse dia, gente, o que eu comi, ok? Doce, no meu dia a dia eu tô comendo muito pouco, não é? Eu não tenho problema de diabetes, posso comer doce, mas eu como bem pouquinho, não tem necessidade de me entupir de doce, não tem porquê. Um pouquinho eu como porque, assim, se eu fico 2 dias sem comer doce, a minha glicose baixa, gente. Eu sou esse tipo de pessoa. Então, um docinho só por dia já tá bom. E eu consigo me controlar, pessoal. Tá? Eu não tenho mais ansiedade como eu tinha antes. Tá? A ansiedade que faz a gente comer demais. Não tá com fome, mas tem aquela necessidade de comer, sem saber o porquê. Né? Mas nesse dia, gente, eu comi demais. Eu levei uma torta de limão muito gostosa. Tanto eu como a mestre, a gente comeu toda aquela torta nesse dia. A colega ali não, porque ela fez uma cirurgia, ela tá de dieta. Tá? Então, ela não pode estar comendo doce, né, gente? Sim, certos tipos de alimentos, né? Muito carboidrato, essas coisas. Pode, mas muito, muito pouquinho. O doce ela nem tocou, nem olhou pro doce, tá? Porque para ela não convém comer, ok, gente? Ela comeu os cereais dela lá, tudo, as frutas dela, assim vai. Comida ela comeu, que comida tem que comer, né, gente? Mas doce não tem porquê mesmo. Mas eu e a Messi a gente detonou aquele bolo. Mas por que, gente? Energia vital. Ok, pessoal? É desgastante, principalmente para quem está iniciando, pessoal. E para quem, até para quem não é iniciante, é desgastante. Ok, gente? Eu acredito que para a mestra foi desgastante porque ela estava administrando nós duas ali, ok? Quer queira ou não, ela também vai se sentir sugada, ok, gente? Então, é isso, gente. Isso não é brincadeira, projeção astral, ok, pessoal? Não é para qualquer pessoa. A pessoa que vai fazer mesmo, ela tem que estar muito bem preparada, tem que saber como fazer direitinho, ok, pessoal? E assim, não fazer sem ter motivo nenhum, gente.
tipo, a gente fez essa projeção astral, eu e a minha outra colega, assim. Tipo, vão ali na sala do lado, tá? O que que aconteceu? Falei pra vocês, né? Fui ali, eu tomei um susto. Por quê? Foi feita uma projeção astral só como uma experiência. Não teve um objetivo, ok, pessoal? O que eu quero dizer com isso? Quando tem objetivo é tipo assim, no caso minha mãe mora fora daqui de Porto Alegre, ela tá muito doente de cama, eu vou fazer uma aplicação de Reiki em projeção astral, ok, gente? Óbvio, vou marcar com a minha mãe a hora, tudo, tal, tá? Sim, até posso ir no horário que ela esteja dormindo, tá? Lá na residência dela. Projeção astral. Depois a gente fez a projeção astral com uma familiar da mestra. Tá? Foi muito legal, gente. Muito bacana. Tá? Daí é diferente quando tu faz como. Essa primeira projeção astral foi sem objetivo nenhum, só para ficar caminhando à toa mesmo. Só que daí é perigoso, pessoal. Tu pode encontrar o que tu não gosta daí. O que aconteceu comigo? Com a outra não aconteceu. Porque ela não foi naquela sala. Eu fui. Tá? Então fazer sem ter nenhum objetivo é muito perigoso. Mesma coisa eu ficar aqui, fechar meus olhos e fazer uma projeção astral para ficar caminhando dentro da minha casa. Do nada, assim. De repente eu vou ver algo em alguma peça da casa que eu não goste. Tá? Que seja até perigoso. Perigoso, gente. Viram a história que eu falei? Que o espírito parecia uma criança, fez assim, eu ia dar a minha mão. Ia lá, estender, pegar a mão dela. Tá? E era um espírito maligno. O que ela ia fazer? Pois é, né? Mas ainda bem que tinham anjos ali. Tá? Ali para dizer, tinha um anjo dizendo, não toque na mão dela, que não é o que tu tá vendo. É o que ele me falou. E depois veio o arcanjo Miguel. Ali foi resolvido. Tá? Daí, assim, tipo, vão perguntar por que não foi o arcanjo Miguel que atacou ele diretamente. Gente, os arcanjos, cada arcanjo tem a sua legião de anjos, ok? Esses anjos que estavam ali, esse que estava já desde o início que eu entrei, depois o outro que veio, são anjos da legião de arcanjo Miguel, pessoal. Okay? Ele veio, desceu assim, fazendo assim, ok? Tá? Mas a legião vai ali direto, né? Ok, pessoal? Cada arcanjo tem uma legião, gente. Como é as divindades, aí os demônios, né? Esses mais famosos, eles também têm a legião deles, ok, gente? Tá? Como se fosse um exército. Ok, pessoal? É isso. Então, aqueles dois anjos ali que atacaram aquele espírito, eles são da legião do Arcanjo Miguel. E o Arcanjo Miguel ficou comigo, tá? E me abraçou. Ah, que experiência, né, gente? É maravilhosa e ao mesmo tempo assustadora. Tá? Então, assim, tem que ter um propósito para fazer projeção astral. Não se faz assim do nada. Para fazer do nada, a pessoa, eu pelo menos eu acho, gente, que tem que ter muita experiência, tem que estar muito bem preparada, muito bem protegida. E para fazer a projeção, tem que fazer todo um ritual pedindo proteção para o teu anjo da guarda, para os teus mentores, ok, gente? Tá? Os teus guardiões, para eles ficarem te protegendo. Tá? Porque senão pode acontecer algo ruim contra. Tá? Se tu não tem proteção. E aí como é que fica, né?
Tipo, se eu desse a mão pra menina lá, não tivesse nenhum anjo lá pra... Não. Mas sempre tem, gente, sempre tem. Esses tempos aí, foi eu dormindo, também eu vi um espírito em forma de criança, mas eu vi que aquilo ali era um espírito que estava me enganando e ia pegar pelas pernas. Daí algo me disse, não faça isso. E eu não fiz daí. Porque, gente, sempre tem alguém para avisar ali, para proteger. Que bom, né, pessoal? Porque se não tem, a gente vai fazer do nosso jeito, se lasca daí, né? Gente, então é isso, projeção astral não é brincadeira, pessoal. Tem que estar muito bem preparado, ok, gente? Para fazer. E tem que ter um propósito, principalmente. Um propósito. Se tu, tipo, fazer aplicação de reiki, ou sei lá, ou fazer uma visita, assim, uma pessoa, tal, né? Tem que ter um propósito, tem que ter o porquê, tá, pessoal? Fazer uma visita a uma pessoa que tá dormindo e tu quer falar para ela algo que ela não sabe que ela tem que saber. Também é um propósito. Tem que ter um propósito, gente. Não faz assim para estar passeando. Tipo de noite, no meio da noite tu quer passear na rua. Em projeção astral. Tu não sabe o que tu vai encontrar na rua. Tá? De noite ainda, à noite. Né? Então, assim, para fazer assim, meio fazer por fazer, tem que ser uma pessoa bem experiente, gente. Ok? Bem experiente. Ok, pessoal? Vocês podem, alguém, muitos aí já devem ter assistido pessoas que têm bastante experiência em projeção astral, o que elas vê, tá, pessoal? Eu já vi essas pessoas falando, às vezes elas vê demônios, vê vários desencarnados e assim vai indo. Momentos não muito legais, gente. Eu sei de um senhor que ele é espírita, acho que é espírita, que ele faz isso aí, projeção astral seguidamente. Só que ele tem muita experiência, pessoal. Ele falou que uma vez teve uma projeção astral que ele fez, que ele parou num motel, num quarto que estava um casal. Olha só, pessoal. Então, né, até aí tá. Só que ali teve toda uma situação, a história que ele falou, gente. Muito interessante até. Essa do motel, até eu fiquei assim, no motel, com um casal lá, duas pessoas, né, na intimidade. Complicado, né? Pra vocês verem como é que é, gente. Tá? Então, tem que ter muita experiência, ok, pessoal? Muita experiência mesmo, ser muito bem preparado, bem assim, ok? Não pode tomar bebida alcoólica de jeito nenhum, ok, gente? Quando a gente foi nesse encontro agora, tipo, eu fiquei 4 dias, 5 dias sem comer carne vermelha e nada de álcool. Se bem que bebeu, meu tempo para estar bebendo já passou até. Só eu não sou muito chegada, mas né, uma vez que outra eu tomo uma dosezinha lá e deu, basta. Mas nem isso, nada. Tem que estar bem preparada mesmo, gente. Isso aí não é brincadeira, ok? Não é brincadeira. Tem gente que acha, que besteira não comer carne vermelha, não tomar álcool. Tá, carne vermelha dependendo até, né? Mas assim, o álcool nem pensar, gente. Tá doido. Tá? Nem pensar. Tá? Tem que estar limpo. Tá? Porque se tu tá de ressaca, vai fazer projeção astral, o que tu vai encontrar? Tá me entendendo? Então tem que estar muito bem preparado, gente.
muito bem preparado. De repente, isso aí, eu não sei, a minha colega, essa aí, como ela tá de dieta, ela deve... Né? E... Ok, pessoal? Tá? Tem que estar muito na alimentação, tudo ok ali, bem concentrado. Ok, pessoal? Depois disso aí, pode comer carne vermelha, pode fazer o que bem entende, mas antes de fazer a projeção astral, regressão, tem que se preparar. E gasta muita energia vital, gente. Ok? Então, assim, fazer em seguida não é recomendado. Não recomendo fazer em seguida isso. Ok? Ainda mais quem está iniciando, pessoal. Tem que ser aos pouquinhos e com muita responsabilidade. Ter uma pessoa com bastante experiência para te orientar direitinho, pessoal. Isso não é brincadeira, ok, pessoal? Então, eu fico por aqui. Tudo de bom para vocês e um beijo enorme. Tchau!